Hoje é dia dos pais, é uma alegria falar aos irmãos, em nome de todos, né? E para os pais presentes, eu tenho certeza que que bom, tenho certeza que você deseja ser um pai referencial, e você como mãe deseja que o seu marido seja um marido referencial, ou que se ele já é pai, que ele se torne um pai que é líder espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família. O tema de hoje, em ocasião do Dia dos Pais, todo segundo domingo de agosto, é considerado o Dia dos Pais. Tem como proposta o seguinte tema: pais como líderes espirituais. Eu gostaria que você, pai, ou você, futuro pai, ou você que ainda não é casado, você guardasse essa mensagem no seu coração. Você que é esposa, você que é mãe, você que é mulher, você também guardasse essa mensagem no seu coração e ajudasse o seu marido, ou até mesmo o seu pai, a ser aquilo que a palavra de Deus anseia que ele seja como líder espiritual em sua casa. No nosso calendário brasileiro, anualmente, o segundo domingo do mês de agosto é o Dia dos Pais. No entanto, aparentemente tal data ela não é tão celebrada quanto outras datas que parecem ser mais festivas em nossa sociedade. Algumas datas existe uma festa, uma expectativa, uma celebração grande, como pode ser, por exemplo, o Dia das Crianças ou até mesmo o Dia das Mães. Uma breve observação de alguns fatos demonstra a situação atual da função paternal no nosso Brasil. Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial do Rio de Janeiro detectou que as datas mais rentáveis para o comércio local são Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Ou seja, quando chega o Natal, o comércio se aquece. Quando chega o Dia das Crianças, o comércio vende bastante e se aquece. Quando chega o Dia das Mães, então Ponto Frio vende, que é uma beleza, Casas Bahia, tudo mais, vende bastante. Agora, Dia dos Pais não aparece nem como as 10 datas mais rentáveis. Me parece que os filhos ou não dão presentes para os seus pais, ou nem dão, ou dão um presente, uma meia, né? Dão uma meia para os seus pais. Independente do tipo de presente que você dá, ou da ausência do presente que você dá, o fato é que isso marca a situação paternal. Parece que os pais e a figura do pai não é tão valorizada assim na nossa sociedade, ou não inspira tanto apego, ou tanto carinho, ou não inspira o toque nos nossos bolsos. Aliás, tudo aquilo que toca os corações, toca o bolso também. E os comerciantes sabem muito bem disso. Por isso a gente gasta mais, investe mais naquilo que mexe com os nossos corações. E me parece que os pais não estão mexendo com o coração dos seus filhos. É interessante que quando eu visitava os presídios, aliás, meu primeiro ministério foi dentro de um presídio, e foi num presídio feminino. Foi lá que eu conheci a Aline, né? Ela não estava presa, calma. Ela também fazia o trabalho ministerial lá, de evangelização. E nos dias especiais nós também fazíamos atividades especiais, e Dia das Mães era um dia celebrado, né? E tal, Dia das Crianças era um dia celebrado, Dia dos Pais era muito pouco celebrado. Aliás, a coisa mais rara que tinha era ver pais visitando os seus filhos ou suas filhas nos presídios. Raramente algum pai fazia visita. No entanto, aos domingos era comum ver filas enormes de mães para visitar os filhos encarcerados. O texto de hoje é um texto clássico, bem conhecido dos irmãos, Josué 24. Calma, foi um monte de uma vez. Volta aí. Não sei o que aconteceu com o meu negócio. Josué 24. Volta. Deve ter quebrado aqui. Não vai para frente nem para trás. Bom, Josué capítulo 24, verso 14 e 15. E é um texto de Josué, e nós cantamos isso hoje. Aliás, parabéns ao Ministério de Louvor, né, que tem se dedicado cada vez mais, se consagrado, e cantaram hoje: eu e minha casa serviremos. Essa música tem que ser
a música de você, pai de família. Amém, pai? Ixi, é muito fraco os pais, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Essa música tem que ser a sua música, marido, pai, diga amém. Irmão, pastor Eliel, é muito difícil mesmo. Os homens Vamos lá, Josué capítulo 24, verso 14 e 15. É muito interessante esse texto. Josué faz toda uma pregação, ele faz todo um histórico da libertação do povo de Israel. E ele conta como Deus libertou o povo de Israel do Egito, os milagres, as 10 pragas. E ele reafirma um pacto, ele reafirma uma aliança com Josué, com o povo, nesse momento do capítulo 24. E no verso 14 ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele diz essa frase conhecida por todos nós: mas eu, e o quê? E a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Essa não é uma palavra de autoafirmação ou uma palavra mágica. Josué, ele não está dizendo isso como se isso magicamente fosse fazer com que a família dele estivesse agora consagrada a Deus. Não. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos a Deus, ele está assumindo a responsabilidade sobre si. Ele está dizendo assim, olha, vocês aí, povo de Israel, vocês escolham a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, aos outros deuses, mas eu e a minha família, e ele responde pela família, eu e a minha família, nós aqui serviremos a Deus. Muito mais do que uma palavra mágica ou profética, é uma palavra de responsabilidade. Josué assume a responsabilidade como líder espiritual e fala, a minha família estará na presença de Deus, e no que depender de mim, os meus filhos, minha família, minha esposa, estarão consagrados a Deus. Isso é ser líder na casa. Isso é ser líder espiritual. A postura paterna, transformadora, ela inclui uma liderança cuidadosa, presente, com mentoria e inspiração pelo exemplo de vida. A postura paterna que transforma, que se torna referência espiritual, é uma postura que inclui uma liderança cuidadosa. Uma liderança que se faz presente e não ausente. Uma liderança que se faz prática pelo processo de mentoria da sua família e dos seus filhos. Uma liderança paterna que se faz prática pela inspiração a partir do próprio exemplo de vida. É muito difícil ser um líder autocrático, em que apenas define as coisas, mas não vive as coisas. A liderança, ela precisa ser inspiradora. O líder tem que ser aquele que fala, vamos fazer isso, e ele é o primeiro a fazer. Vamos evangelizar, ele é o primeiro a evangelizar. Vamos fazer missões, ele é o primeiro a fazer missões. Vamos ler a Bíblia, ele é o primeiro a ler a Bíblia. Vamos orar mais, ele é o primeiro a orar. Liderança se inspira. E a mesma coisa acontece dentro de casa. Não dá para querer que a família seja consagrada se aquele que deveria ser o líder não é consagrado a Deus. Não busca a Deus, não ama a Deus intensamente, não se dedica a Deus, não lê a Bíblia, não puxa a mulher para ler a Bíblia, não ora com ela. Não tem palavras espirituais. Não dá para exigir que a família seja perfeita, se aquele que deveria ser o exemplo está totalmente encharcado na falta de disciplina pessoal, devocional ou nas suas falhas morais.
Por isso, vejamos quais as características que direcionam um pai que é referencial na sua casa. A primeira característica é fazer-se sempre presente na família. Um pai que se torna referencial na sua casa, ou um líder, ou um marido que se faz referencial, ele se faz presente dentro da sua casa. A pergunta que eu deixo inicialmente aos irmãos é: será que um grande profissional, será que um líder excepcional numa empresa, ou até mesmo numa igreja, sempre será sinônimo de um grande pai, ou de um grande marido dentro de casa? Será que uma pessoa que é excelente é um grande líder na igreja, é um grande líder na empresa? Será que isso é sinônimo de ser um grande líder em casa? Será que os grandes líderes fora de casa necessariamente são também grandes líderes dentro de casa? Eu chamo a atenção aos irmãos para a palavra de Josué 24:15, mas eu e a minha família, o que eles vão fazer? Serviremos ao Senhor. John Maxwell, um guru em liderança, um homem que inspira a liderança no mundo todo, ele comenta que Josué, antes de qualquer outra coisa, Josué assumiu a responsabilidade pela vida espiritual da sua família. Liderar a própria família para Josué era mais importante para ele do que liderar o país inteiro. Josué, naquela ocasião, diante do pacto, da reafirmação do pacto da aliança entre Deus e Israel, Josué não estava mais preocupado com o pacto do Israel do que ele estava preocupado com que a sua família servisse a Deus. Josué tinha a grande responsabilidade de ser o líder da nação naquele momento. Ele tinha sido mentoreado, discipulado, inspirado por Moisés, que até então era o legislador, era o profeta e era o sacerdote de Israel. Mas depois que Moisés deixou esse cargo, faleceu, Josué naturalmente assumiu a liderança da nação. E eles estavam num momento crítico, num momento de definição, num momento em que a nação precisava se conscientizar do que significava servir a Deus. E nesse momento crítico, em que Josué precisava ser um grande líder para a nação, em que Josué precisava inspirar aquela multidão de milhões de pessoas a servirem a Deus, é nesse momento crítico que Josué demonstra que a prioridade dele estava em fazer a sua família ser consagrada ao Senhor. Josué sabia que para ser líder de uma nação, ele precisava liderar bem a sua casa. Amém? Para ser líder da igreja, para ser líder da empresa, para ser líder da nação, é preciso saber liderar a sua casa. O apóstolo Paulo, ele escreve algo semelhante quanto às qualificações de um líder na igreja de 1 Timóteo 3, verso 4 e 5. Paulo escreve: o bispo, ou o líder, ou o presbítero, ou o pastor, ele deve governar bem, o quê? A sua própria família. O que ele deve fazer? Tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E é muito interessante, eu chamo a atenção dos irmãos para o contexto, a exegese aí da palavra governar. Nós gostamos da palavra governar. Nós gostamos dos benefícios ou das benesses da liderança. Mas todo bônus tem o seu ônus. E o governo não significa mandar. A palavra governar, traduzida do grego pró-istemi, é um sufixo pró, seria a favor ou à frente. Pró-istemi significa tanto superintender como presidir, como também significa ser um protetor ou guardião, e cuidar e dar atenção. O governo não pode ser excluído do cuidado. O governar não está isolado da atenção. Não dá para presidir ou governar sem cuidar atenciosamente. Governar de fato e liderar de fato inclui supervisão, sim, mas também inclui proteção
e cuidados atenciosos. Amém, queridos irmãos e irmãs? Todo pai ou todo marido, como líder espiritual da sua casa, deve priorizar o cuidado com a sua família acima de qualquer trabalho, de qualquer atividade ou de qualquer liderança comunitária. Como escreve aí Gilson Bifano, pastor Gilson Bifano é um pastor especializado no ministério com famílias e com casais. Ele tem um ministério chamado Oikos, que em grego significa casa. E Gilson Bifano, ele tem um site chamado Clique Família, eu aconselho você a entrar. Clique Família é muito interessante. E olha o que ele escreve sobre a função paternal e sobre os homens atuais. Gilson Bifano escreve: os homens ainda estão cometendo os mesmos erros do passado. Eles saem para a caça, e agora também as mulheres, e se preocupam somente em trazer o fruto da caça, e esquecem da importância de dedicar atenção aos seus filhos. Eles acham que esse precioso tempo poderá ser substituído por uma boa casa, carros do ano, presentes, uma boa escola, roupas dos melhores shoppings e viagens à Disney. O pai pós-moderno talvez não esteja tão presente, mas ele compensa a sua ausência com presentes físicos. Mas o presente que se precisa na liderança espiritual de casa não é o presente que se dá, é o presente que se faz presente. É estar junto. Pode ter certeza que a família deveria, ou a boa família, valoriza muito mais a presença, a atenção, o tempo juntos, do que um PlayStation, né? Deveria ser assim. O que tem sido hoje mais importante para nós? Onde temos investido o nosso tempo, as nossas forças? Onde temos investido, inclusive, as nossas finanças? Será que a família é prioridade? Ou será que existem pais, e inclusive mães, que compensam os seus próprios erros, porque sabem que são ausentes, sabem que não podem estar muito tempo com seus filhos, então eles compensam de alguma forma, passando a mão na cabeça, oferecendo conforto material aos seus filhos, ignorando os seus próprios erros e mazelas, porque afinal de contas, eles foram tão falhos durante a criação do seu filho, e agora se sentem inibidos de corrigi-los. Querem compensar, pagam boas escolas a seus filhos, mas não os inspiram pessoalmente com valores repassados num tempo diário com eles. É como um pai que passa horas intermináveis na empresa, faz horas extras, e ele pensa assim: não, eu estou fazendo isso aqui pela minha família. Ele faz horas extras na empresa, ele fica mais tempo trabalhando, que ele vai ganhar algum dinheiro a mais no futuro, e ele fala assim: estou fazendo isso aqui pelo bem da minha família. Mas quem disse que o bem que a sua família precisa é esse? Investir tempo é muito mais custoso do que fazer hora extra. Estar junto é muito mais custoso. Estar ao lado do seu filho nas horas mais difíceis é muito mais custoso do que fazer hora extra. Ao final, um pai que faz tantas horas extras, de repente consegue uma promoção tão esperada, ele sobe de cargo na empresa, ele tem o seu salário dobrado, mas percebe que perdeu toda a intimidade com a família. Ele fez tudo isso em nome da família, mas perdeu tudo aquilo que ele deveria ter com a família. Existe uma série, vou dar uma de Silvio Santos agora, uma série no Netflix. Vocês não assistem Netflix não, né? Tem uma série lá chamada Breaking Bad. Eu assisti a série toda. Walter White faz tudo em nome da família e perdeu. Vou contar o spoiler, tá? Perdeu tudo depois, viu? Perdeu tudo que ele fez em nome da família. Não vou contar os detalhes. Mas isso é ficção, mas acontece no dia a dia. Quando a gente não sabe quais são as nossas prioridades, nós investimos tempo nas coisas erradas. E perdemos aquilo que nos é importante.
Priorize o seu tempo com a família. Se faça presente como um líder atencioso e protetor. Amém? E tem mães que fazem a função de pai. Se você é mãe, e é uma mãe-pai simultaneamente pelas circunstâncias da vida, isso também é aplicável. Priorize o seu tempo, se faça presente como líder, atenciosa e protetora no caso. E segundo insight importante, para um pai que é exemplo, é que ele é exemplo de vida e ele é mentor. A grande crise da omissão masculina no presente momento tem a sua origem na ausência de referenciais paternos piedosos. As Escrituras, elas apontam que um bom pai, ele é um modelo de vida, é um modelo de integridade, é um modelo de mentoria. Existem várias figuras, e as Escrituras, elas mostram constantemente a figura de um pai atencioso. E as Escrituras sempre colocam esse pai atencioso como alguém que está disposto a mentorear, a discipular, a acompanhar os passos do seu filho, com responsabilidades espirituais sobre a vida dele. Eu peguei apenas alguns exemplos. A gente pode ver, por exemplo, Provérbios 4, versos 3 e 4. Salomão aqui, no seu texto de Provérbios, ele se coloca como um pai. Ele exerce a função de um pai, ansiando para que os seus ouvintes sejam como os filhinhos ávidos pela sabedoria e pelo conhecimento prático da sabedoria que está no temor a Deus. Salomão escreve: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, o meu pai, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Nesse texto, Salomão, ele se coloca como um pai, e ele olha os seus ouvintes como filhinhos ávidos por mentoria, por discipulado, por sabedoria, por conhecimento. O bom pai não é aquele que apenas tem o seu filho, ou faz gerar o seu filho. O bom pai é aquele que mentoreia, que discipula, que está interessado que seu filho cresça com sabedoria espiritual. O apóstolo João também tem uma figura paternal na sua epístola. 1 João capítulo 2, verso 1, ele escreve: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. A figura de pai nas Escrituras é a figura de alguém muito interessado pela integridade e saúde espiritual dos seus filhos. Josué, que é o texto base de hoje, Josué, não se ouve muito dizer sobre o seu pai carnal, sobre o seu pai físico, mas a gente sabe que Josué não foi órfão espiritual. Quem foi como um pai para Josué? Moisés. A todo tempo nós vemos no livro de Deuteronômio, no livro de Josué, que Moisés acompanhava Josué passo a passo, que Moisés inspirava Josué passo a passo, que Moisés era como um pai para Josué. E Josué aprende pelo exemplo, pela mentoria, pela vida de Moisés, como ele deveria ser, o que ele deveria fazer, inclusive dentro da sua casa. Josué não apenas se lembra e tem como exemplo Moisés, mas ele assume para si outras referências espirituais, como o caso de Abraão, que ele mesmo cita em Josué 24, 2 a 3, como o caso de Jacó, Gênesis 35, 2, Jacó e Abraão fizeram a mesma coisa que Josué, eles optaram por consagrar as suas famílias a Deus. Josué pega o exemplo desses pais do passado, pega o exemplo daquele que o acompanhou no presente, e replica esse modelo de mentoria sobre os seus filhos, de cuidado sobre os seus filhos, de responsabilidade pelos seus filhos. E ele replica essa mesma ação. Nesse sentido, Moisés foi para Josué o que um pai discipulador deve ser para os seus filhos. E eu quero ler um texto de um autor americano, Mohinger. Mohinger foi um homem que cresceu com um problema dentro de casa. O problema na casa desse autor era que seu pai tinha problemas com álcool, com vício no alcoolismo. E ele cresceu com um pai ausente. Ele cresceu com um pai que não estava com ele dentro de casa. Mas ele aprendeu a superar esses traumas em Jesus Cristo.
E depois de ele superar esses traumas, ele escreveu um livro alertando aos pais sobre a importância de que seus pais sejam mentores e estejam presentes na vida dos seus filhos. O livro dele já tem em português, se chama Bar Docilar. Não é lar docilar, é bar docilar. E ele alerta os pais, e ainda que os pais não sejam alcoólatras, mas ele alerta os pais de que mesmo que você não seja um alcoólatra, é possível você estar dependente de outras coisas e não se fazer presente na sua família. E eu tenho um trecho desse livro, ele escreve o seguinte: um mentor é aquele que nos guia, que nos ensina, que nos aconselha, que tem livre acesso à nossa vida. Pais que desejam marcar a vida dos seus filhos devem ser mentores. Para ser mentor é preciso conquistar a confiança do filho e com amor, segurando em suas mãos, guiá-lo pelos caminhos retos e seguros. Um outro autor que gosto muito, Larry Crabb, é um dos poucos autores que escreve sobre liderança masculina. Ele tem um livro interessantíssimo chamado O Silêncio de Adão. E Larry Crabb escreve o seguinte, que um pai piedoso, ele transmite pelo menos 3 mensagens ao seu filho. Ele fala o seguinte: primeira mensagem, ele diz sempre para o seu filho: isso pode ser feito. Segunda mensagem que um pai piedoso transmite ao seu filho é: você não está sozinho. E a terceira mensagem é: eu acredito em você. E como que ele transmite essas mensagens? Como que ele comunica essas mensagens? Não é apenas comunicando verbalmente ou falando, mas é com a sua própria vida. Quando ele vive algo, quando ele vence uma tentação, quando ele tem uma vitória, quando ele mantém um casamento, mesmo diante da crise, ele está dizendo para o seu filho: pode ser feito a manutenção de um casamento. Quando ele não se vende diante das pressões na empresa, quando ele não vende os seus valores, diante das tentações de ganhar um pouco mais de dinheiro, mas se corromper, ele está dizendo para o seu filho: é possível se manter incorruptível. As mensagens que são transmitidas pelos pais são feitas pela própria vida do pai. E não pelas suas palavras, simplesmente. Quando o pai é a primeira pessoa que o filho procura no momento de crise, quando o pai está disponível para ser procurado pelo filho no momento de crise, o pai está dizendo: você, meu filho, não está sozinho. Quem é a pessoa que você como filho procura? Quem é a pessoa que o seu filho procura? Pode ser um amiguinho da classe. Pode ser um amigo da igreja. Mas se você quer ser um pai referencial, o seu filho precisa te procurar quando tiver com problemas. Amém, irmãos? Você tem que ser a referência dele. Ou da sua esposa. Ou em qualquer ambiente familiar onde você viva. E eu tenho um vídeo final para passar para os irmãos, chamado Pai, eu estou te observando. Eu passei há um tempo atrás, mas eu achei uma produção brasileira. Os brasileiros são muito criativos. Eu tinha passado um dublado, mas eu achei agora um brasileiro. Brasileiros fizeram contextualizados para a nossa realidade. Os brasileiros são demais. E esse vídeo, para mim, me toca muito. Talvez pela relação que eu tenho com meu pai. Mas eu espero que ele também toque no seu coração, como pai, ou também como mãe, no caso. Mas eu queria, então, que esse vídeo fosse visto e absorvido na sua essência pelos irmãos. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente.
E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Isso aí, pode dar uma pausa aí. 2014 não, 2015. Os filhos estão observando os pais. E mesmo que não saibamos, e mesmo que você não saiba, você está ensinando a próxima geração como viver. Quer queira ou quer não, a sua vida implica uma referência tremenda na vida dos seus filhos. Quer queira ou quer não, a forma como você vive será replicada pela próxima geração. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária. Isso tem a ver com referência. Isso tem a ver com modelo, isso tem a ver com exemplo. Você é fruto do que muitos dos seus pais foram. Ainda que você negue isso. Aliás, quanto mais a pessoa nega e demonstra dificuldade em aceitar esse fato, mais parecida ela é com os seus pais, ou com aquilo que ela tanto odeia em si mesma. Você não pode fugir da realidade de que a família em que você cresceu, ou os pais que você teve, influenciou a forma como você vê o mundo hoje. Por isso a grande pergunta é, como a próxima geração olhará o mundo? Como as pessoas sobre quem você tem influência observará o mundo? Quem serão os seus filhos? Que eles sejam melhores do que você. Que eles sejam melhores do que nós. Amém, irmãos? Seja o grande mentor espiritual, inspirando pelo exemplo de vida. Por isso, concluindo aí que a sua paternidade não passe despercebida em sua família, mas seja a grande referência espiritual dos seus filhos. 2 conselhos práticos. Seja um líder atencioso, presente e inspirador. E uma postura exemplar de vida deve acompanhar a cada dia a sua família. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Rapidamente, abaixe sua cabeça, as crianças vão se apresentar daqui a pouquinho. Vamos orar. E você que quer ser um excelente pai, ou você que quer ser uma excelente mãe, você que ainda não é pai, mas sonha em ser pai, e você que teve um bom pai, vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de sermos filhos, mas também de replicarmos a paternidade de diversas formas. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor ajude a cada um dos presentes aqui a serem pais referenciais, a serem pessoas que são exemplo de vida, de consagração, de piedade pessoal, de oração, de busca pelo Senhor, de santidade, de amor pelo Senhor,
de integridade de vida. Pai, faz de nós grandes exemplos, ainda que não tenhamos, e ainda que alguns não tenham tido pais ou bons pais, que possamos influenciar e marcar a próxima geração, sabendo que inevitavelmente faremos isso, quer para o bem ou quer para o mal, mas que seja, Deus, para o bem. Dá-nos essa consciência e dá-nos força para esta prática, em nome de Jesus. Amém, Deus.